cristão verdadeiro e o crescimento espiritual, através de 1 João, capítulo 2, versículo de 3 a 14. Vamos ler esse texto e vamos orar juntos? 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 3 a 14, que diz assim: Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro, nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo, porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti, Senhor. Pedimos a Sua graça, o Seu favor e a Sua bondade mais uma vez, Senhor. Eu oro para que, assim como nós lemos as Sagradas Escrituras nesse momento, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar os corações, Senhor. Possa convencer aqueles que precisam ser convencidos. Possa, Senhor, desafiar aqueles que precisam ser desafiados, Senhor. Faz, Senhor, uma obra, Senhor. Usa a Sua palavra mais uma vez, Senhor. Por favor, Senhor. Em nome do Seu próprio Filho Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Então nós começamos a noite de hoje, né, na reflexão de hoje. Eu acho que é importante lembrarmos, do domingo passado, nós fechamos com os 2 primeiros versículos do capítulo 2, o qual fala que se porventura alguém pecar, nós temos um advogado justo e fiel. Nós lembramos que foi falado que Deus, ele tem uma ira contra o pecado. Ele não, a sua essência, a sua natureza, não lhe permite estar perto de qualquer coisa que tenha variação ou sombra ou de qualquer coisa que seja errado. Então, por isso, há essa ira. E a gente vê nesse texto aqui que fala que ele é a propiciação, ele é o apaziguar, ele é a satisfação. Jesus, a sua morte, foi a satisfação da ira de Deus. Não somente pelos nossos pecados, mas por todo o mundo. Então, nós precisamos lembrar e começar hoje nesse tom de que Deus está do nosso lado. De que o sacrifício que Cristo pagou na cruz por mim e por você, ele é o único e suficiente. Ele não precisa acontecer de novo. O sangue dele foi derramado uma vez por todas. E isso nos faz lembrar de que quando Jesus está diante do Pai, quando nós pecamos, ele está clamando por justiça como nosso defensor. E Deus então ouve o seu filho e fala assim: você já pagou. E não precisa ninguém pagar mais. Você não precisa pagar de novo. Porque se Jesus precisasse pagar de novo, o seu sacrifício seria injustiça. E nele não há injustiça. E nele não há erro. E isso deve mexer com a gente quando nós pecarmos.
não fazer com que a gente não ligue mais para o pecado, não nos fazer pensarmos que o pecado está ok diante de Deus ou de Jesus, mas nos fazer pensar que toda vez que nós chegamos diante de Deus, Jesus é o nosso defensor. E não há melhor defensor que nós gostaríamos que estivesse do nosso lado. E isso deve fazer com que a gente tenha um santo temor acerca da nossa vida diante desse justo e fiel advogado. Amém? Então, nós começamos então olhando para esse texto do versículo 3. A gente vai ver que dentro dessa sessão, a gente pode pontuar como se João estivesse provendo dois tipos de testes. Um teste de obediência, versículos 3 a 6, e um teste do amor, do versículo 7 a 11. Então era como se fosse o primeiro um teste moral e o segundo um teste social, né? Então, do versículo 3 a 6, a gente vê o fruto da comunhão e a gente vê esse teste de obediência. Fala assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz que está nele, mas se alguém não obedece a sua palavra, nela verdadeiro o amor de Deus está aperfeiçoado, né? Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então, a obediência, ela é um fruto natural da vida de um cristão. Pode parecer que não é natural nas nossas vidas, mas normalmente alguém que tem a sua vida aos pés da cruz, rendida ao Senhor, é normal que a obediência flua. Então, a gente está vendo uma das coisas, quando João começa a escrever, ele deixa bem claro para quem ele está escrevendo. Ele está escrevendo para o povo de Deus, para o povo cristão. Vai ter uma hora que talvez possa facilmente ser aplicada ao não cristão, mas ele está falando de pessoas que deveriam obedecer os mandamentos, né? Aqueles que se dizem estar nele, né? Então ele se refere, então, quando você vai ouvir as palavras, né? Filhinhos, jovens, pais, ele está falando de pessoa crente, né? Todos os cristãos, né, nascidos de novo, seguidores de Jesus. E essa é a descrição de quem somos e como vivemos como pessoas redimidas. A gente vai ver, a gente está vendo, na verdade, que não é suficiente informação. Informação é muito importante, mas não é o suficiente. A informação acadêmica acerca de Deus, se ela não gera uma vida coerente com o que nós falamos ou vivemos, ela está torta, né? Então fala, sabemos que o conhecemos. É a evidência de alguém que conhece a Deus e tem comunhão com Ele, é que essa pessoa deve desejar ardentemente obedecer os mandamentos das Sagradas Escrituras. Nós precisamos aprender a lidar com toda essa questão do pecado, de como lidar com o pecado e como viver para Deus. E a gente vai ver que essa comunhão, ela é como se fosse uma coisa assim, uns passos. Você tem Cristo na sua vida, no seu coração. Existem alguns passos que precisam acontecer e eles se tornam normal. A comunhão, a santidade, a leitura diária, o relacionamento com os outros. E se tornam algo doce e simples. A gente vai ver mais para frente que toda essa questão do viver no pecado, do andar no pecado, do andar na luz, do viver e andar no amor, não é um chamado a suprimir. Não é um chamado assim, nossa, mas se eu me esforçar e eu ser essa pessoa que vai guardar e vai viver uma vida assim, 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 não é esse o chamado.
O chamado é um entendimento. De falar assim, cara, eu preciso viver uma vida de relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento vai fluir de algo tão belo, e algo tão amoroso, e algo tão simples, que isso se torna algo como a segunda natureza para a gente. Como muitos de vocês sabem, eu amo citações. Eu gostaria muito que tivessem vários livros só sobre citações. E eu já pensei até em montar livros sobre citações, que é muito legal. Mas tem um comentarista que eu gosto muito. Ele é como se fosse o Hernandes Dias Lopes da Calvary. É o David Guzik. É assim que meus amigos de outras igrejas se referem a ele. Ele fez esse trabalho. Então, toda vez que eu quero saber de uma citação sobre um tema, eu sei para onde ir. Então, uma das coisas que eu tenho amado fazer nesses dias, e eu já falei isso para vocês, eu volto a dizer, eu acho que o futuro da igreja, o James Smith fala isso, o futuro da igreja está no passado, não no futuro. Então, quando nós olhamos para trás, nós aprendemos tantas coisas acerca da espiritualidade, nós aprendemos tantas coisas acerca do que é viver para a glória de Deus. E olha que interessante, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diante desse tema ele fala assim: os homens que pensam que a graça de Deus, quando pregada de forma completa, justa e clara, levará os homens ao pecado, não sabem o que dizem, nem o que afirmam. Odiarei a Deus porque Ele é bondoso para comigo? Devo amaldiçoá-lo porque Ele me abençoa? Arrisco-me a afirmar que pouquíssimos homens raciocinam assim. Então, existe esse medo. Normalmente o pessoal que vem de outras igrejas fala assim, nossa, mas na Calvary, esse negócio da graça na Calvary. Assim, cara, a graça é a beleza do que Deus fez e faz na Calvary. Se você olhar, e eu prometo para vocês que nos próximos meses e anos, nós vamos adentrar como comunidade dentro da história da Calvary. Dentro das coisas que Deus está fazendo e fez e vai fazer da Calvary. Tem muitos livros disponíveis em português e a gente vai começar a disponibilizar. Algumas coisas precisam dar uma retocada. Mas uma das coisas que fazem parte da filosofia da Calvary é a graça. Se você olhar através da história da Calvary, a maioria dos pastores que Deus levantou nos anos 70 e 80 não seriam pastores de igrejas históricas. Porque eles não eram qualificados. Alguns eram muito loucos. Gente, saiu do movimento hippie dos anos 70, era sexo, droga e rock and roll. Então o cara mais qualificado era louco. Mas o pastor Chuck, ele fala que ele amava cuidar de carro velho. A coisa da vida dele era pegar carro velho e deixar bonito. Ele fala que os pastores da Calvary é assim. Tá vendo assim? Pega as coisas ruins, quebrada, e aí dá um talento, e depois, cara, Jesus vai lá e deixa bonitinho. Então, quando você ouvir qualquer coisa relacionada à graça na Calvary, não é um chamado à hipergraça. Não é um chamado a tipo assim, a graça me faz viver a minha vida e não saber mais o que é pecado. Não, a graça de Deus te chama ao contrário. Né? Glória a Deus pela chuva, né? Que cai a temperatura aí uns 15 graus. Vocês estão entendendo, gente? É um chamado ao contrário. É tipo assim, como o Spurgeon falou, devo amaldiçoá-lo porque ele me abençoa? Odiarei a ele porque ele é bondoso comigo? É o contrário, gente. Isso aqui dá um santo temor. Não é verdade? De falar assim, cara, mas essa é a graça. Então, quando ele cita, João fala que eu conheço, né? Ele faz uma distinção entre o saber de Cristo e o conhecer a Cristo. É interessante isso aqui. Porque muita gente sabe sobre Cristo. Se você no Brasil afora aí, se você perguntar, até mesmo usando o termo conhecer, mas na verdade você sabe que é mais o saber, muita gente sabe sobre Cristo. Cara, Cristo está em maioria dos lugares aí, né? Seja num crucifixo, seja numa estátua, seja em qualquer outra coisa, Jesus está por aí. Agora, conhecê-lo requer outras coisas.
né? É o saber sobre Cristo, o conhecer requer uma vida, requer viver algo de acordo com o que as Escrituras nos sugerem, a vivermos essa vida. Ele usa o termo aqui, ele fala que o amor, deixa eu ver, eu conheço, mas não obedeço os mandamentos, mas se alguém obedece a sua palavra, o amor de Deus está aperfeiçoado. Né? Ele fala no versículo 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Esse termo aqui, aperfeiçoado, talvez não seja o mais adequado. Mas está falando aqui, porque a gente vai ver nos próximos versículos, como a gente já leu, ele falando dos filhinhos, dos jovens e dos pais. Ele está rodeando todo esse capítulo acerca da questão da maturidade. Ele está dizendo que existem pessoas que são imaturas de natureza porque estão no começo da caminhada. Ele vai estar falando de pessoas que já estão a um tempo maior de caminhada do que aqueles no começo, então eles já estão um pouquinho mais avançados. E ele vai dizer daqueles que já tiveram uma vivência, já estão em outra coisa. Então, assim, a palavra aqui, o amor está maduro. O amor está no lugar certo. O amor está fazendo aquilo que o amor faz. E alguém só é maduro em Cristo quando ele vive essa vida de coerência. Se disser que então que ama o Senhor, ele obedece os mandamentos. Se ele disser que ele está na luz, ele ama o seu irmão. Ele caminha na comunhão. Então, algumas pessoas, é interessante quando cada um de nós temos um certo jeito de como as Escrituras saltam para a gente, né? Eu já vi uma história, por exemplo, dessa parte de andar como ele andou, de alguém chegar assim e falar assim, pastor, eu acho que eu estou errado mesmo, eu acho que eu estou em pecado, estou vivendo em pecado, porque desde quando eu me converti, eu não consigo andar que nem Jesus. Pô, ele andava sobre as águas, ele fazia um monte de coisa, tipo assim, cara, eu já tentei, mas assim, não dá. Então assim, eu estou desistindo da vida cristã. E pode parecer tolo, mas assim, não é, gente. O começo da caminhada cristã é cheio de novidades. E não sei se alguns de vocês lembram, alguns de vocês fazem muito tempo. Mas é muito legal ver esse começo da caminhada na vida de pessoas. Nos desafiam. Eles falam coisas estranhas, eles falam coisas que não faz sentido biblicamente, mas para eles fazem. Eles têm um fervor por oração, eles têm um fervor pelas Escrituras, o qual muitos de nós perdemos. E muitas vezes nós sentimos afrontados por essas pessoas. E eu estou orando para que Deus nos afronte muito com muitas dessas pessoas. Porque a gente precisa ser desafiado. A gente precisa ser desafiado ao nosso caminhar cristão. A gente precisa ser desafiado à questão da oração, à questão da palavra. Então, quando nós falamos que o amor está aperfeiçoado, está maduro, está falando dessas coisas. As coisas estão no lugar que deveriam estar. Essa é a ideia, né? Então, andar como ele andou, né, é como fosse um ciclo de coisas que deve acontecer na vida cristã. Nós não somos, ouçam isso, pessoal, nós não somos chamados a andar como Cristo andou nas águas, tá? Não é esse o chamado. O chamado para que a gente ande como ele caminhou na sua vida diária, na presença do Pai, ministrando amor, sendo aquele que era contra a cultura, sendo aquele que sabia estender a mão até para quem o criticava, até para quem discordava de quem ele era. E esse é o amor. Esse é o amor em pessoa, em carne, encarnado, Jesus Cristo. Olha que interessante, mais uma vez falando sobre essa questão desse ciclo das coisas que fazem parte da vida cristã. Quando alguém se torna um cristão, com a maioria de nós estamos nessa posição aqui, há uma mudança, deve haver uma mudança em relação ao pecado. E é engraçado isso porque assim, por mais que pareça muito óbvio algumas coisas, na vida pastoral, talvez, não sei no que você trabalha, talvez na sua profissão seja assim também,
Nem tudo que é óbvio é óbvio. É impressionante, gente. Cara, é uma palavra para 10 pessoas diferentes, uma fica ofendida, outra fica confusa, outro fala, é isso aí, tamo junto, e, cara, segue o jogo. E aí você fica pensando assim, cara, como é que faz esse negócio? Entendeu? Mas tem uma coisa que é nítida na vida do cristão quando ele se converte. A relação com o pecado. Ela precisa tomar uma forma diferente. Olha que interessante, o David Guzik, ele fala assim, que o poder espiritual evidente na vida de Jesus fluía de uma vida fiel, regular e disciplinada na comunhão com Deus e obediência. Então ele fala assim, para o crente, né, o cristão não ama mais o pecado como antes. Não deveria. O cristão, ele não se alegra, ou não se gaba mais do seu pecado como antes. Já viu pessoas que você olhava, tipo assim, que eles eram o bichão? O cristão não pode fazer isso, gente. E pode parecer, nossa, mas isso aí é tão o beabá. Pois é, o beabá. É assim que é. O cristão não planeja mais pecar como antes. Nossa, mas gente que planeja, gente, se planeja. E planeja muito bem. Né? Um cristão não se lembra mais com carinho do seu pecado como antes. Nossa, mas tem gente que faz isso, gente? Oh. Se tem. O cristão nunca mais desfruta plenamente do seu pecado como antes. Vai ter uma coisa assim, gente, que vai dar ruim. O nosso coração vai ficar angustiado. A nossa alma vai ficar sedenta. A gente vai ver que a gente vai ficar andando por dias num sentido, no sentimento de uma coisa amarga e podre. E se a gente perder esse negócio, a gente vai entrar nessa categoria que João está ensinando aqui. Entendeu? E a última parte que ele fala assim, o cristão não se sente mais confortável com o viver no pecado como fazia antes. Mais uma vez, vou citar o Spurgeon acerca do pecado. Ele fala assim, o cristão não ama mais o pecado. Ele é o objeto de seu mais severo horror. Ele não considera mais como uma mera bagatela. Brinca com ele ou fala dele sem preocupação. O pecado é abatido no coração do cristão. Embora não seja expulso, o pecado pode entrar no coração e lutar pelo domínio, mas não pode se assentar sobre o trono. Isso é incrível, gente. A gente vai ter que estar nesse lugar de rendição. E se você não leu ainda, Você é Aquilo que Ama, do James K. Smith, eu encorajo mais uma vez vocês a lerem. Para mim, foi uma revolução. Eu vim de um contexto de uma família não crente, gente. O pecado era normal na minha casa. O pecado era normal na fala, nas ações e todas as coisas que você imaginar. Não havia um crivo, tipo assim, não fala algumas coisas aí, tem criança aqui. Não existia isso. Então eu cresci nessa coisa. Então, chega uma hora que isso precisa mudar. Chega uma hora que a gente precisa olhar para o pecado como pecado. Chega uma hora que a gente não pode mais dar lugar a ele, porque senão ele vai tomar controle. E depois que tomar controle, creio que, com raríssimas exceções aqui nesse lugar, nós já experimentamos o que é ceder para um pecado que se torna parte da nossa vida. E isso é um lugar terrível para um cristão. Isso é um lugar terrível para todo mundo, porque o pecado, ele faz mal para a nossa alma. Ele faz mal para nós, ele faz mal para a nossa família, ele faz mal por nossos amigos. Não existe nenhum pecado, gente, que faça bem. Nenhum. Pode até parecer, mas não faz bem. E pode ser uma questão de tempo. Pode ser uma questão de tempo. Essa coisa amarga, ela se torna raiz. E ela cresce.
E nós podemos nos tornar ser humanos que nós jamais poderíamos imaginar por causa do pecado. É incrível isso. Então, João está chamando a atenção, fala, ó, com vocês que estão na luz, que estão no amor, que estão na vida, vocês precisam ser diferentes. Então ele coloca isso à prova. No versículo de 7 a 11, né, a gente vê um imperativo. E esse imperativo ele é absoluto. É um imperativo do amor. Que através de tudo isso acontece. Então eu cito esse livro do Smith porque para mim, diante dos meus pecados, diante das coisas que eu luto e lutava, eu volto a repetir que eu percebi que não era suprimir com religião. Se eu orar mais, se eu buscar mais, se eu fizer mais, eu vou calibrar a balança do pecado e do amor. E aí, se o amor for maior, ele vence o pecado. Só que assim, na nossa própria justiça, na nossa própria ação, a gente vai ver que a gente consegue avançar uns aqui. Mas uma hora, um amigo meu, alguém puxa a cordinha da descarga. E aí décimo. E aí, cara, começa tudo de novo e é mais doloroso ainda. Então, o que acontece? O que a gente precisa fazer? Esse livro, Você é Aquilo que Ama, ele fala assim, cara, cuida do seu coração. Porque se você cuidar do seu coração, as suas ações vão ser demonstradas através das coisas que você acredita. Das coisas de fato que você tem paixão. Então, você começa a ter um crivo de olhar para as coisas assim, perceber, falar assim, cara, por que eu faço isso aqui? Porque eu gosto desse negócio. Essa é a verdade. Às vezes nós não temos coragem de falar isso. Coisa bem pessoal para vocês. Fazem aí uns bons meses, já perdi as contas, mas 6 meses sem tomar refrigerante nenhum, sem tomar Coca-Cola. Tô firmão, ó. Gente, foi mais fácil parar de fumar maconha do que parar de tomar Coca-Cola, gente. E eu falo assim, cara, eu não paro porque eu não quero. Como eu não quero, então eu não paro. Mas não é, gente, é que eu não conseguia parar. E eu falo assim, não, é uma coisa que eu tentar reprimir também não ajuda, gente. Porque vai ter uma hora que vai ter um calor que nem hoje, e aí eu vou sair para ir buscar, tipo assim, almoço, e aí vai bater aquele negócio, tipo assim, mano, não tem ninguém me vendo. Aí você fala assim, nossa, velho, pastor de 40 anos, todo tatuado, com barba na cara, agindo que nem um adolescente. Mas é, gente, é assim que a gente é. Eu tô caminhando lá com a costela lá que eu peguei pra gente comer, daqui eu falei assim, nossa, cara, se eu tomar uma Coca de 600 agora, ninguém vai ficar sabendo, e, cara, eu vou ficar bem, mano. E aí eu pensei, falei assim, cara, eu vou fazer 41 anos esse ano, tipo assim, gente, mas é assim o nosso pecado, se a gente der nome para eles, se a gente lidar com ele. Então, o que eu preciso, gente? Eu preciso que o meu coração esteja no lugar correto. Seja Coca-Cola, seja o que for. Seja pornografia, seja sexo. Seja qualquer tipo de pecado que nos rodeia e que vem na nossa vida. Se meu coração não tiver nos pés de Jesus, sendo cuidado, sendo lembrado da redenção, é só uma questão de tempo. E a queda vem. E quando a queda vem, começa tudo de novo. Então, fica aí mais uma vez a recomendação do livro Você é Aquilo que Ama, James K. Smith. Então a gente vai estar vendo agora, ele cita essa questão do novo amor, do novo mandamento, né? Olha lá, ele fala assim, versículo 7, né? Não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Parece o... Caramba, como é que é o nome do cara, velho? Esqueci o nome. Que ele fala que é um mandamento novo, não é um mandamento novo, mas é um antigo que vocês têm dentro de princípio, a mensagem que vocês ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento que é novo. É tipo assim, não é novo, mas é antigo, mas não é novo e é novo. É isso aí. É tipo o Chicó do Auto da Compadecida.
Se você nunca viu Auto da Compadecida, você está em pecado. Porque o Chicó é diferente, gente. Mas e aí, é novo ou antigo? Ele está falando que é novo, que é antigo. Gente, é um mandamento antigo. Isso é claro, se a gente for lá bem no Antigo Testamento, a gente vê esse mandamento. Mas é novo também porque Jesus falou sobre esse mandamento. Então eles nunca tinham ouvido da boca do Senhor. E depois que ouviram então da boca do Senhor, isso faz com que, né, que tenha esse novo sentido que Jesus anunciou em João 13, 34. Né, um amor nunca visto acerca dessa obra da cruz, desse algo tão precioso. Né. Uma observação importante aqui, que algumas versões aí tendem a dar uma capengada nisso, ele não usa o termo próximo. Se alguma versão aí tem o termo próximo, o próximo não é o próximo. Ele está falando aí do termo, né? Ele usa o termo irmão, quando ele fala do odiar, do amar. Então ele está falando dentro ainda desse contexto da comunhão uns com os outros. Se você diz que você tem comunhão com Deus, isso tem que reverberar na comunhão com os outros. Há quem diga que essa coisa do amor, ela mexe na cruz, e é por isso que talvez os nossos irmãos anglicanos e outros irmãos usam o sinal da cruz. Né? Porque é profundo, é alto, é largo. E é interessante. Paulo ora isso pelos irmãos lá em Efésios, né? Fala que vocês conheçam o amor, né? A profundidade, a altura, né? O comprimento, a largura do amor de Cristo. Né? Então ele é amplo o suficiente para incluir todo ser humano. Ele é longo o suficiente para durar por toda a eternidade. Ele é profundo o suficiente para alcançar o pecador mais culpado. E ele é alto o suficiente para nos levar para o céu. Isso é muito incrível. Isso é muito incrível. Então esse é um novo amor. Um amor que o mundo nunca tinha visto antes da obra de Jesus na cruz. Então, para aqueles irmãos daquela época e para nós, é um novo amor. Porque a gente não havia conhecido nenhum amor antes desse. E jamais vamos encontrar um amor melhor que esse. E a gente pode procurar, a gente pode gastar a nossa vida, o nosso dinheiro e qualquer coisa que a gente tenha à procura de algo melhor que Jesus Cristo e seu amor por nós. E nós vamos cansar, nós vamos gastar e nós não vamos achar. Amém? Fala que as trevas estão se dissipando e já brilhava a verdadeira luz. Então esse novo mandamento, ele é necessário porque as trevas já haviam marcado a humanidade. Os irmãos do primeiro século, os apóstolos, já haviam morrido nessa época. Só sobrou o velhote João. Entre os seus 90 e poucos anos aí. E a verdadeira luz, então, começou a iluminar essa obra, né, consumada de Jesus, começa a dissipar as trevas. E começa a ficar claro que há redenção. Começa a ficar claro que Jesus veio para trazer luz a esse mundo de escuridão. E ele segue falando, ele fala assim, que não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Diante do pecado, mais uma vez eu estou dando ênfase nisso com razão e com desejo de fazer isso mesmo, gente. É que fala, olha aqui, fala que não sabem para onde ir, está falando daqueles que odeiam o seu irmão. Eles não sabem para onde ir, porque as trevas o cegaram. O pecado tem essa capacidade, gente. E aí o crente começa a chamar pecado de qualquer outra coisa, mas não de pecado. Coisas que não fazem parte da vida cristã se tornam. E quando você vai ver, a pessoa está numa extrema cegueira. Uma das coisas mais horríveis que eu já lidei e lido de tempo em tempo nas conversas pastorais é de tentar abrir o olho de alguém que está em cegueira por causa do pecado. É horrível, gente.
Fala assim, cara, você não tá vendo. Tipo assim, cara, isso aqui tá matando você, cara. Isso aqui tá matando a sua família, cara. Isso aqui vai acabar com um monte de coisa, cara. E a pessoa não conseguir ver. E você fala assim, cara, só o Senhor para fazer uma obra mesmo. E é interessante ouvir João falando isso, porque você ouve as palavras desse velhinho e elas são carregadas de muito carinho, de muito amor, de muita coisa legal. Só que João, ele não era esse velhinho legal quando ele era mais novo. Ele era da galerinha dos filhos do trovão. Ele era aquele cara que viu alguém lá do outro lado e falou assim, pô, os caras não querem aceitar Jesus? Mano, manda fogo do céu. Simples, a gente resolve isso aí, mano. Cara, manda um rojão. Tem! Todo mundo morreu. E aí Jesus tá tipo assim, pô, cara, tá andando comigo e não entendeu nada, cara. E é esse mesmo cara. E agora ele tá tipo assim, ó, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Cara, eu já vivi muito dessa vida, já vi de tudo. E vou dizer, cara, esse negócio de odiar o irmão, dá ruim. Lá no final, dá ruim. E é isso. Existe uma coisa poderosa em ouvir pessoas nos seus últimos tempos de vida, gente. Não sei se alguns de vocês tiveram essa oportunidade. Não tem como não mexer com as nossas vidas. Então, quando eu penso em João, eu penso nisso. Ele está dando conselho para todo o povo de Deus que viria, porventura, ouvir e ler as suas cartas. Ele está falando de coisas que são extremamente importantes para a vida cristã. E eu lembro, a coisa mais próxima que eu tive foi minha mãe. Minha mãe morreu de câncer. E ela estava muito bem por um tempo e teve aquele declínio. E, cara, quando foi ver, cara, foi assim, muito rápido. Mas toda vez que eu lembro das últimas semanas, mexe comigo e fala assim, é esse lugar que eu quero estar quando meu dia estiver chegando. Eu estava no zoológico, eu, a Lília e a Johanna Joy, não sei se a Amanda estava só a Johanna Joy. A Johanna Joy gosta de bicho, gente, ela é selvagem, cara. E a gente estava no zoológico, numa quarta-feira de manhã, tipo assim, cara, e a gente viu a lhama, a gente viu os bichos lá e tal, e aí eu liguei pra minha mãe. E aí quando eu liguei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu chamava ela de velhinha, né? Eu falei, ô dona velhinha, como é que tá as coisas? E ela falou assim, filho, o Senhor tá me levando. E eu falei assim, eu acho que é isso aí mesmo, dona velhinha, tá pronta? Ela falou, tô filho, eu tô muito em paz. Tô muito em paz. Tipo assim, tô só esperando a minha hora chegar. E eu falei assim, sério então? Ela falou, sério. E tá todo mundo em choque aqui. Os vizinhos tá todo mundo em choque porque eles não acreditam que eu tô assim. E eu falei assim, então tá bom então, mãe. Então que a senhora permaneça assim. Desliguei o telefone e eu falei assim, nossa gente, requer uma fé diferente aí para poder estar nesse lugar. E algumas semanas depois, então, ela se foi. Então era como se João estivesse fazendo a mesma coisa com a gente. Ele falou assim, ó, cuida dessas coisas aqui, cara, porque senão... Então ele começa, então, indo para a parte final, né? Lá no versículo... no versículo 9 eu falei, né, de quem afirma que está na luz e odeia o seu irmão, continua nas trevas, não tem como, né? Não tem como. É o teste do amor. Não tem amor em quem odeia. Não tem amor em quem não consegue viver em comunhão com os outros e desconfigura essa coisa de comunhão com Deus, comunhão com os outros. Não dá para escolher. Tem que ter os dois. É um combo, né? E aí, ele fala então que quem ama o seu irmão, a luz ele permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Não há o que falar. Está tudo certo, né? E aí ele segue adiante no versículo 12.
Ele fala assim: filhinhos, eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Então aqui ele entra nessas três categorias: os filhinhos, os jovens e os pais, né? Então, é interessante quando nós olhamos, então, como eu falei um pouco dessa questão dos novos crentes, é que todos nós, um dia já estivemos nesse lugar. Todos nós. Todos nós já estivemos nesse lugar que João nos chamaria de filhinhos. Então ele está falando daqueles que estão no começo da sua caminhada, ele está falando daqueles que estão nos seus primeiros passos, que estão aí por um tempo, pouco tempo, né? E é interessante que ele enfatiza algo de extrema importância para um novo convertido. Ele fala assim: os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Você pode ver uma das coisas mais incríveis para o novo convertido é quando ele entende que os pecados dele foram perdoados. Ele fala assim: Jesus me perdoou, eu tinha uma vida desgramada. E no dia que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Então ele está dizendo assim, ó, essa primeira fase aí é importante, tem muitas coisas que são importantes, mas saber que você foi perdoado, cara, é a coisa mais incrível por esse momento. Fica com ela e avança aí que na próxima fase do game vai ser diferente, né? Então ele fala, né, duas coisas que todo novo convertido deve saber: que Deus perdoou todos os pecados. Isso é de extrema importância. Isso quer dizer, então, que nós estamos no mesmo time do Senhor. Isso é bom saber, né? E ele fala que Deus é nosso Pai, porque só dá para ser filhinho para quem tem um pai. E isso é de extrema importância para nós, até mesmo como nós cantamos. Muitos de nós viemos de relacionamentos diferentes, famílias diferentes, coisas diferentes. Então, poder ressignificar a questão do pai, muitas vezes, para nós é algo radical. E é interessante porque normalmente nós andamos o caminho contrário. A gente não define Deus de acordo com a nossa experiência ruim com os nossos pais. É o contrário. Os pais deveriam ser definidos de acordo com a bondade do nosso Pai Celestial. Que a gente lembra das Escrituras que fala assim: mesmo vocês, pais terrenos, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então é importante que a gente não defina Deus pelos exemplos quebrados e terrenos e falhos que talvez alguns de nós já experimentamos. É o contrário. É o contrário. Os pais terrenos, e é uma das coisas que eu acho que é um dos maiores desafios para os pais que são cristãos, é que nós estamos representando nosso Pai Celestial. E quando nossos filhos, então, eles crescem, eles podem ter uma imagem ruim desse Deus, desse Pai Celestial, ou eles podem ter uma imagem incrível, de falar assim: nossa, eu quero alguma coisa parecida com essa daqui, tá bom. E ele segue adiante, no versículo 3, ele fala assim: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, né? Então, assim como tem os filhinhos lá no começo da fé, tem os pais. Esses são homens e mulheres de profunda e longa posição espiritual, de uma vivência, né? Já tem um tipo de caminhada com Deus. E é algo que não acontece do dia para o outro. É algo que requer tempo. E essas pessoas são de extrema importância, cada um dentro dessas categorias, gente. É o que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas que são filhinhos e filhinhas. Nós precisamos de pais e mães que já têm essa vivência, a qual nós podemos ir encontrar sabedoria. Essas pessoas, elas são de extrema importância e elas tendem a ser fortaleza e pilares da nossa comunidade. O meu conselho para os meus filhos e para os meus amigos mais próximos dessa comunidade, que são mais jovens, eu falo assim: procure gente que tem vivência. Quando você quiser fazer alguma coisa, cara, vai procurar essas pessoas e veja o que elas têm para falar. E por mais que você vier a discordar, você vai ter alguma coisa para ser levado para casa e pensar sobre. Porque todos nós um dia
fomos essas pessoas e sermos chamados de filhinhos. Não é verdade? Fala que eu escrevi, né, vocês, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Mais uma vez, conhecer, aqui essa palavra, conhecer, não é assim, vocês conhecem, vocês sabem sobre Deus desde o princípio. Não, não. Está falando de um conhecimento, de uma vivência, de uma profundidade que só esse relacionamento vivo com Cristo é capaz de nos dar. Tem o Eugene Peterson, que eu gosto bastante, escreveu vários livros incríveis, é pinchado por ter feito a tradução da mensagem, mas não dê ouvido a isso, é bobeira, esse pessoal que fala isso não sabe, nunca leu a mensagem direitinho. Mas no final da vida dele, ele já com a sua voz rouca, tem os vídeos no YouTube, gente, vale a pena ver. Tem a entrevista dele com o Bono Vox do YouTube e tem a entrevista dele com o cara do Seminário Fuller, bem conceituado. E você vê as palavras daquele velhinho já com a sua voz rouca, faltando ali. Você vê sabedoria emanando e fluindo da vida daquele homem. Um tempo depois ele faleceu. Eu falei assim, cara, que bom que ele conseguiu e teve tempo para falar aquelas coisas. Coisas que eu acho que são de extrema importância para qualquer pessoa que venha ouvir. Né? Tem algumas coisas que para mim eu carrego num lugar muito especial. Né? Ele fala de todos os anos dele de vivência no ministério e como ele lidou com a família dele. Eu falo, cara, é isso que eu quero. Ele fala, todas as outras coisas podem esperar. E às vezes a gente não sente isso, a gente sente que a gente tem que... Então, a gente precisa dessas pessoas. E aí ele segue adiante, ele fala, jovens, né? Fala desses jovens que conhecem a vitória. Ele fala assim, jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Então a gente vê esses 3 estágios de crescimento espiritual. A gente viu o que... Na primeira parte, a gente viu que aqueles que têm o conhecimento, aqueles que conhecem de verdade, o que é um cristão verdadeiro, ele não odeia, ele ama o Senhor, ele tem um relacionamento com o Senhor, e isso transmite no seu caminhar diário, na sua comunhão. Mas agora ele fala também desses 3 estágios, da novo na fé, né, uma boa experiência de fé, e agora ele fala dos jovens. Ele fala que eles são fortes, fala que eles têm uma espiritualidade forte. Eles demonstram uma força espiritual. Afinal de contas, vencer o maligno requer muitas coisas. E não requer uma força de músculo. Né? Requer algo muito mais. E isso é uma das coisas que eu gostaria de gastar esses últimos tempos agora acerca disso. É que ele fala desses jovens, eles não são os novos convertidos, a criança na fé, eles não são esses pais que têm essa vivência, mas eles são aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão... Você já viu o jovem na comunidade, o jovem adulto? Com pouquíssimas exceções aí que tem jovens com um espírito de velho, eles têm tempo, eles têm gana, eles têm garra, eles estão na frente. Uma igreja que tem muitos jovens é uma igreja diferente, gente. É inevitável você não pensar que é diferente. As coisas vão mudando. A energia vai mudando, as prioridades vão mudando, e a gente precisa dessa galera. A gente precisa desse povo, né? A palavra de Deus vive e permanece nelas. A vitória delas não está no esforço próprio, mas está enquanto a palavra de Deus está permanecendo neles, né? Então a palavra-chave para, né, para quem está vencendo o maligno, né, essa vitória espiritual, é que essa força espiritual vem do Senhor e da palavra. A palavra molda a forma que nós pensamos e agimos, e isso então fortalece e nos afirma na vida a lutarmos, a vencermos. Alguém falou assim, o atributo próprio da juventude é levar adiante as partes ativas da vida, como soldados, né, estar engajados em todo o serviço. Então, aproveitem esse tempo, aproveitem essa coisa que Deus tem dado para você. Pode ser que daqui a um tempo as coisas mudem. E você já não vai ter mais aquele tempo, você já não vai ter mais aquele vigor. Eu vou falar mais sobre isso
para fechar, né? Mas aí indo para a parte 14, indo para o fim, né, ele fala, filhinhos que conhecem o Pai. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Então ele tá mexendo nessas idas e voltas. Tem uma versão em inglês que ela segue de forma cronológica, então fica mais fácil de entender. A parte dos filhinhos só fica na parte dos filhinhos, a parte dos pais só fica na parte dos pais, a parte dos jovens só fica... Então a gente está indo e voltando, isso pode parecer um pouco confuso, né? Mas alguns pontos de observação só para a gente fechar essa parte, né? Porque vocês conhecem o Pai. Nesse primeiro estágio do crescimento espiritual, nós aprofundamos as nossas raízes no amor e no cuidado paternal de Deus. Está falando, vocês conhecem o Pai. Está afirmando o perdão do Pai. Então foi legal a gente cantar essa música que fala do bom Pai, porque mais uma vez nos afirma essa verdade, né? Eu amo essa citação. Desculpa mais uma vez, tem a ver com essa questão de ser criança e ser pai, não tem para onde correr, Deus é pai, nós somos os filhos dele, e é assim que é. Ele fala assim, quando as criancinhas, os filhinhos, começam a falar e vão para a escola, como se orgulham de seu pai. O pai delas é o maior homem que já existiu. Nunca houve alguém igual a ele. Você pode falar com ela sobre grandes estadistas, grandes guerreiros ou grandes príncipes, mas todos eles são insignificantes. O Pai delas preenche todo o horizonte do ser delas. Bem, certamente assim conosco e com o nosso Pai Celestial. E é incrível isso, é verdade. Pode ter muitos melhores, mas o nosso é melhor. Não é verdade? E isso é uma coisa incrível. E aqui então ele fecha essa parte já num tom diferente. Essa palavra filhinhos aqui já não é mais a mesma. Ela muda. Então ele começa a falar, então ele enfatiza a relação de dependência de uma criança em relação aos pais. Essa é a ideia do crente. O crente está nesse lugar, né? Então, assim, uma palavra, por exemplo, para filhinhos, ela enfatiza mais a imaturidade e a necessidade de uma instrução de uma criança. Já a outra não. Então ele termina falando, pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Eu gostaria de dar uma pulada aqui. E só fechar com algumas coisas que eu acho de extrema importância para o dia de hoje. Estamos bem avançados já. Mas ele fala assim, na última parte do 14, ele fala assim, jovem, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. É interessante que essa sessão ela se fecha dessa forma, né? Então ele fala, jovem, eu lhes escrevi, né? Eu lhes escrevo. Novamente, a repetição da ideia, né, indica a ênfase. Os jovens não apenas venceram o maligno, mas eles também fizeram por meio da força que lhe vem da palavra de Deus. Que não há força em nós mesmos. Que não existe essa coisa em nós, sabe, de teatro, assim, sabe, de que o bem tem que lutar com o mal, sabe? Tipo assim, não funciona assim desse jeito. Não existe nenhum rival o suficiente em igualdade acerca do Senhor. Nenhum. Né? Então a palavra de Deus é a nossa fonte de força espiritual. Você quer ser um crente espiritual e forte? Fica na palavra. E é por isso que nós damos ênfase na palavra. Né? Fala que em vocês a palavra de Deus permanece. Então é assim adquirido maturidade espiritual, assim é adquirida conhecimento espiritual, é assim fortalecimento espiritual. Eu gostaria só, por questão de, como é que fala? De referência futura, tá? Uma das coisas que, de tempo em tempo, a gente tem pessoa vindo pra gente perguntando alguma coisa assim, cara, como é que funciona isso aqui nessa igreja? Né? Como é que funciona isso aqui, né? Eu acho interessante, não é uma coisa que a gente gosta de gastar tempo, mas a gente gostaria de ensinar a igreja acerca disso, né? Fala que, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno.
O maligno aqui é o mesmo nome para o diabo, para Satanás, tá? Então, assim, essa pessoa é real, ela existe mesmo. E se você é crente por um tempo, você já deve ter percebido que ela existe mesmo. Porque ela é contra Deus, ela é contra o povo de Deus, ela é contra o crente, né? Então, Satanás, o diabo, o maligno, o capiroto, o canhoto, seja o que for o nome que você está acostumado a ouvir, tá? Ele é uma pessoa real, ele não é algo mitológico, ele não é algo alegórico, ele é real. A Bíblia fala do diabo como uma pessoa real, não igual essa coisa do diabo de filme, sabe? Com tridente, com chifre, coisa do tipo assim. Ele não é assim. Em 2 Coríntios, a gente não vai ler, mas versículo 11, capítulo 11, versículo 14, fala que ele se disfarça de anjo de luz. Então, assim, a ideia é ele se disfarça de coisas que não aparece, que é essa coisa do tridente e do chifre. Essa é a ideia. Que pode enganar qualquer pessoa e achar, cara, isso pode ser qualquer coisa, menos Satanás, mas pode ser. E por que eu estou falando isso, gente? Porque, e até mesmo assim, caramba, vim na igreja, vou falar logo do capiroto. É para a gente saber o que está diante da gente e a gente poder saber a nossa posição em Cristo e saber quem é Cristo. Então, olha que interessante, saber quem são. Por exemplo, para quem gosta de esportes, por exemplo, cara, o teu time vai jogar contra o outro time. Cara, o técnico vai saber qual é a coisa boa, a coisa ruim do outro time. É uma coisa normal. Você vai fazer um teste, você vai se preparar para esse teste para saber o que pode dar ruim no teste. É mais ou menos isso. Essa é a ideia. Então, olha que interessante. Satanás, ele não é o criador, ele é criado. Ele é um ser limitado. Ele é um ser finito. Ele não é eterno e ele não é infinito. Ele não é todo poderoso. Ele não é de todo conhecimento. Ele não está em todos os lugares. Gente, isso aqui é positivo para nós, cara. É por isso que ele tem um monte de coisa em tudo quanto é lugar. Tem que mandar mensagem, WhatsApp e tal, para o outro lado do outro lugar. Mas não é tipo assim, vou para outro lugar. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus é onisciente, onipotente e onipresente. Gente, isso é bom demais para a gente saber. Ele é o inimigo de Deus. Ele é a criatura. Ele é chamado de maligno 10 vezes no Novo Testamento, 4 vezes citado por João. Maligno é uma descrição da sua natureza e caráter. Então, ele é do mal. Isso expressa quem ele é. Ele é chamado de várias outras coisas nas Escrituras. No Apocalipse, ele é chamado de dragão. Em outras passagens, serpente ou cobra. Ele é chamado de destruidor. Ó o currículo do... né? Fala que ele é o assassino desde o começo. João 8,44 fala isso. João 10,10 fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Essa é a coisa que ele faz. Ele alimenta e seduz pensamentos e dúvidas e desapontamentos e desobediência. Muitas vezes nós vivemos essa batalha na nossa mente acerca dos nossos pensamentos e afeições. E nós precisamos saber com que armas lutar. E agora, de fato, eu encerro com a versão coach do pastor Kaká. 5 passos para vencer o maligno. Olha que coisa incrível, gente. Vou até mudar o tom de voz. 5 passos para vencer o maligno. Brincadeira, gente. Eu não podia deixar passar essa daí. Vocês nunca me viram falando isso, é brincadeira. Mas é verdade, tá? Vou falar de forma bem rápida. 5 coisas que é de extrema importância para que a gente possa viver uma vida que agrada a Deus e que vence o maligno. Primeiro, se aproximar de Deus, estar com Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Se apegue com Deus. Número 2, conheça a verdade. E a verdade é que Satanás está derrotado. 3, se vista da armadura de Deus que a gente leu em Efésios, que é capaz de nos proteger dos dardos inflamados do inimigo.
4, ore a Deus. Peça a Deus. Porque Ele é o único capaz de nos ajudar em tempos de dificuldade. E o 5, ponto número 5, aplique a palavra de Deus. Porque é assim que a gente vai ver a nossa vida indo no lugar e na direção ao qual o Senhor nos chamou para sermos. Amém? Uma pergunta para a gente levar para casa. Em que lugar desses 3 estágios nós nos encontramos hoje? Alguém que é como um bebê na fé, alguém que está amadurecendo, alguém que já tem uma vivência. E é interessante que nós podemos transitar entre elas, é interessante. Na vida normal, não deveríamos, né? Não deveríamos. Na vida normal, você nasce bebê, você vai crescendo e tal. Tem os adultos que são adolescentes, tem os adultos que são meio criança, mas assim, não é o lance natural, tá? Então, em qualquer estágio de crescimento em que você e eu nos encontramos, que a gente possa prosseguir a maturidade espiritual. Vamos orar, vamos colocar de pé.